Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus, eu louvo ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, por mais esse momento em que nós nos reunimos para meditarmos na palavra do nosso Pai. Eu sou o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Igreja essa que estimula a sua fé, sem desprezar a sua inteligência. E faço esse convite, amado, para que juntos estejamos na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, centro de Osasco. As nossas reuniões são às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Conto com a sua presença, amados de Deus, para alimentar o seu espírito, congregando, porque essa é a vontade de Deus, como diz em Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Importante você ter a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, para que você venha tomar nota de tudo que será dito no decorrer da mensagem. E peço que você anote o título da nossa mensagem, que tem por nome Uma Vida na Luz, ou seja, uma vida pautada na palavra de Deus. Como diz lá em Salmos, né? A tua palavra é a luz para o meu caminho. Mas vamos à primeira evidência dessa nossa mensagem, abrindo a sua Bíblia em Efésios, Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 5. Vamos à primeira leitura, amados de Deus. E assim diz: Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essa aqui é uma advertência que o apóstolo Paulo traz para essas pessoas, que são várias, né? Porque isso é um agir da carne, não é um agir espiritual, e todos nós sabemos disso, que uma pessoa que é incontinente é justamente aquela que não tem compromisso de verdade com as coisas de Deus, não tem uma vida com Deus firme no congregar. Esse é um incontinente que vai na igreja como turista, de vez em quando, e algumas vezes para agradar um familiar, um parente, um amigo, o pai ou a mãe. De vez em quando isso acontece, e pode acontecer. Uma pessoa incontinente. Mas Paulo já traz aqui uma advertência que esse incontinente não pode herdar o reino de Deus, ter herança no reino de Deus. Embora o Evangelho diz que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, todos são. Mas enquanto está nessa prática, uma pessoa incontinente, eu pergunto, essa pessoa está no espírito ou está na carne? O incontinente está na carne porque ela não está
levando as coisas de Deus a sério, não está se aproximando com sincero coração. E continuando, ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Então veja, amado de Deus, que o apóstolo Paulo aqui, ele diz claramente, o Evangelho da Graça diz claramente que uma pessoa que é avarenta, porque se a Bíblia trata aqui de avareza, está se referindo às pessoas que têm apego ao dinheiro, que têm dificuldade de viver a generosidade, de repartir com Deus aquilo que mesmo Deus dá, aquilo que é Deus que dá, a prosperidade em nossas vidas. Então, uma pessoa que tem apego ao dinheiro, que não pratica a fidelidade, o dizimar e o ofertar, que é generosidade, um fruto do amor, quem é avarento, aqui Paulo está afirmando que essa pessoa é idólatra ao dinheiro. E diz o Evangelho que o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. E de fato, por causa de dinheiro, muitas pessoas cobiçam, sentem inveja, cobiçam, sempre observam o que o outro tem e por conta da cobiça, toma, rouba, mata. E como que uma pessoa dessa vai sentir paz na sua vida com um monte de acusação na mente carnal? E como diz lá em Romanos 14, 17, que o reino de Deus é paz, é alegria, é justiça. Então só toma posse desse estado espiritual, nas emoções, a paz, a alegria, aquele que está na luz, aquele que está cumprindo a palavra de Deus, com amor, com sinceridade no coração, aquele que se aproxima com sincero coração. Então, amados, essa é uma palavra para que venhamos andar na luz. E quem está na luz, ela não permanece na incontinência. Uma pessoa incontinente, ela passa a se firmar em Deus. E se firmando em Deus, ela deixa de ser uma pessoa impura, porque está recebendo, absorvendo o conhecimento, as verdades. Também ela passa a deixar de ser avarenta. Ela passa a ser generosa, pronta para repartir. Bem-aventurado é dar que receber, como disse Jesus. Essas práticas é uma vida na luz, ou seja, na palavra. A idolatria, a avareza, Deus diz quem as pratica, deixando de viver a generosidade em dízimos e em ofertas para com a casa de Deus, por Deus mesmo, essa pessoa é chamada de roubador. Como diz lá em Malaquias capítulo 3, verso 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Então, amados de Deus, não adianta muitos falsos mestres, falsos pregadores nas redes sociais inventar outros ensinos, outras palavras para tentar tirar isso da Bíblia, para dizer que não faz parte da vontade de Deus. Mas é o próprio Deus que está dizendo aqui, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus mesmo responde, nos dízimos e nas ofertas. E continuando, se formos ler, com maldições sois amaldiçoados. Por isso as pessoas que têm apego ao dinheiro, que é a avareza, que é a idolatria, a vida das pessoas que vivem dessa forma é cheia de sofrimento. Parece que tudo na vida é trancado. Podem até ter prosperidade, mas não têm paz, porque não estão usufruindo da herança que Deus deu para todos nós, que é o reino de Deus,
ou seja, um estado emocional dado por Deus, que é paz, que é alegria e que é uma vida de justiça. Em seus caminhos, tudo se torna favorável, as portas se abrem, por conta da fidelidade e da generosidade com amor. Assim, usufrui aqueles que são generosos no tocante a dizimar e ofertar. Vamos a outra evidência. Abrindo a sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 5. Uma vida na luz. Livro histórico de João, capítulo 15, verso 5. E vamos a essa leitura, amados de Deus. E assim Jesus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a graça de Deus, as palavras de Deus, por intermédio de Jesus Cristo aqui é clara. Não adianta outras formas de ensino, outras formas de busca, como se vê por aí. É tanta religião, aí fora é tanto outros ensinos, é como Paulo diz, alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. É tanta adoração, o santo tal que fez esse milagre, mas Jesus diz, Ele é a videira, e sem Ele ninguém nada pode fazer. Então cai por terra toda forma de ensino religioso. Por aí afora, adoração a deuses inventados pelos homens. Isso no Espiritismo, isso na Umbanda, isso nas igrejas religiosas católicas, que tem a sua adoração a imagens, a santos criados pelos homens. Então, tudo isso é idolatria, não faz parte do verdadeiro Evangelho, porque está claro aqui: sem mim nada podeis fazer. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então só temos paz, só temos alegria e felicidade neste mundo por meio de Jesus Cristo. Ele é o único santo, é o único que aguentou a cruz, que se sacrificou por amor de todos nós. E Deus ainda diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E Jesus, no momento da sua angústia, até disse: se possível, passa de mim este cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade, ó Deus. Então, amado de Deus, Ele é o único sacrifício perfeito por todos nós, o único que é digno de receber a nossa adoração, o nosso amor e a nossa fidelidade somente à pessoa de Cristo Jesus. É como Paulo diz no Evangelho: eu prego a Cristo crucificado. O Evangelho em todo o tempo fala só disso: eu prego a Cristo crucificado, o Filho de Deus. Esse é o caminho da luz. Se alguém vai por outros caminhos, esse não está na luz, esse está nas trevas do desconhecimento da verdade. A vida na luz, como eu anotei aqui, está para todos, mas só se apoderará dela aquele que é provado e aprovado por Deus. Uma vida na luz, amados, atenta para a palavra do seu Deus, do seu Senhor, do seu Criador. Uma vida na luz atenta para o Evangelho, para Cristo, e não para outros deuses formados pelas mãos dos homens, de pedra, de pau, de gesso, como diz os profetas. Vejamos agora, abrindo a sua Bíblia em Salmos, capítulo 18, e vamos a essa evidência.
Salmos 18, verso 30. Salmos 18, verso 30. E assim diz: o caminho de Deus é perfeito. Ou seja, amados, todo o ensino de Deus, toda a sua palavra é perfeita. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ela é escudo para todos os que nele se refugiam. Então veja, uma vida na luz, na palavra, você recebe proteção, porque escudo significa isso, proteção, livramento, serviço dos anjos, uma vida respaldada pelas misericórdias e pela compaixão de Deus. Assim acontece, amado, uma vida na luz é uma vida guardada, é uma vida protegida. Por isso que o caminho de Deus é perfeito, porque quando estamos nele, como Jesus disse, quem permanece em mim e eu nele está muito fruto, essa vida é guardada, essa vida é protegida por Deus. E existe um ponto muito importante nessa leitura. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Nós temos provado essa proteção de Deus, esse escudo, esse serviço dos anjos. Nós temos provado quando a sua palavra é colocada em obediência, em atitudes de fé. Provamos os livramentos, provamos a proteção. Uma vida na luz, na palavra, colhe tudo isso. Provamos a justiça em nossos caminhos. A palavra de Deus e suas promessas se cumprem em nossa vida. Uma vida na luz em todo o tempo, ela é uma vida iluminada por Deus, em todo o tempo. E o resultado de uma vida na luz também encontramos em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Vamos a essa evidência. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. E vamos a essa evidência também, amados de Deus. Uma vida na luz. Tem essa promessa de Deus também aqui. Uma vida na palavra, em comunhão, congregando, não avarento, não impuro, ou seja, uma vida somente da carne. 2 Crônicas 16, verso 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Até aqui. Esse é o resultado de uma vida na luz, ou seja, uma vida na palavra, ouvindo e colocando em prática, para mostrar-se forte para com os incontinentes, para com os impuros, para com os avarentos. Não, amados de Deus, não é para esses, mas uma vida cujo coração é totalmente dele, uma vida na luz, na palavra, em obediência para com Deus. Dessa forma, as palavras de Deus se cumprem. Ela é luz. E a obediência a essa luz traz também luz para a nossa vida. Deus, amado, aguarda de cada um de nós, por estarmos na luz, verdades e sinceridade no coração, quando nós nos aproximamos dele. Como diz lá em Hebreus, capítulo 10, verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Deus quer que sejamos sinceros diante dele, na nossa conversão,
E isso é justo da parte de Deus, esse pedido. Por isso que o Evangelho diz: aproximemo-nos com sincero coração. E por estarmos nessa sinceridade, também temos que desejar que as pessoas que se aproximam de cada um de nós também sejam justas e se aproximem da gente com verdades nas palavras. E isso é justo, porque Deus quer isso de nós, também temos que querer isso das pessoas que nos cercam, das que se aproximam da nossa vida. Desejamos que se aproximem com sinceridade no coração para nos fazer felizes, porque foi para isso que Deus nos colocou no mundo, para que venhamos amar uns aos outros. Não é assim que Jesus ensina? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então Deus aguarda que venhamos nos aproximar dele com sincero coração. Por isso que quando confessamos, por termos um coração assim diante dele, quando confessamos diante de Deus as nossas falhas, os nossos erros, somos contemplados por sua misericórdia, compreensão e amor. Perdoados para sempre já somos, mas a nossa consciência, ela passa a ter paz. Uma vida na luz, na verdade, colhe isso da parte de Deus. Paz. E é tudo o que precisamos, amados de Deus, para ter uma vida feliz nessa vida, nesse plano terreno. E eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo a sua vida na luz, na palavra, em obediência, em prática, para que a sua vida seja contemplada por Deus, pelas suas eternas misericórdias, seu amor infinito, que não tem fim. Dessa forma, amados de Deus, bem-aventurado será, onde quer que colocar a planta dos teus pés, em tudo que você venha fazer, você será luz, receberá de Deus sabedoria para lidar com toda e qualquer situação, para ser a luz do mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu declaro. E aqui eu me despeço de todos vocês. Obrigado pela companhia, obrigado por perseverar em estar meditando na palavra da graça de Deus, juntamente com o pastor Heraldo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, comigo. Agradeço a presença de todos. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Um abraço a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.